Fala comigo, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Everson Alves Narrador, o esporte de todas as formas. Tudo bem com vocês? Eu tava sumido, né, gente? Mas estou de volta para dar as minhas opiniões sobre tudo sobre futebol e outros esportes. Mas antes de mais nada, aquele pedido maroto. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e deem sua opinião de maneira positiva, negativa, mas sempre com respeito, para que eu possa desenvolver ainda mais aqui ou nas outras mídias sociais que eu tenho, que é a do Instagram, Everson Alves Narrador. Fechado? Então, sem mais delongas, vou falar sobre a seleção brasileira, que ontem, através do Mister Carlo Ancelotti, convocou a seleção para os dois últimos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, jogando contra o Chile no Maracanã, no dia 4 de setembro, e no dia 9 contra a Bolívia, na cidade de El Alto, na Bolívia. Eu vou passar aqui a lista dos convocados, as novidades e a minha opinião no que se refere a essa convocação do Carlo Ancelotti. Fechado? Então vamos a ela. Os goleiros: Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr, Hugo Souza do Corinthians. Defensores: Alexandre Ribeiro do Lille, Alexandre do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco, Douglas Santos do Zenit, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG, Wanderson do Mônaco e Wesley da Roma. Meio-campistas: Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Joelinton do Newcastle e Lucas Paquetá do West Ham. Atacantes: Gabriel Martinelli do Arsenal, Estevão do Chelsea, João Pedro do Chelsea, Caio Jorge do Cruzeiro, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Rafinha do Barcelona e Richarlison do Tottenham. Pois bem, gente, de novidades, eu posso dizer para vocês que são 9. Dos 25 que foram colocados, 9 são novidades. Vamos a elas. Caio Henrique, do Mônaco, o Douglas Santos, do Zenit, o Fabrício Bruno, do Cruzeiro, que são os defensores. No meio-campo, apenas 2. O Joelinton, do Newcastle, e o Lucas Paquetá, voltando depois da inocência dele, do que se refere às apostas esportivas. E por fim, no ataque, o João Pedro, que fez um baita mundial de clubes pelo Chelsea, o Caio Jorge, que é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, 15 gols em 20 jogos, e o Luiz Henrique, ex-Botafogo, que hoje está jogando no Zenit. Bom, gente, o que eu posso dizer em questão da opinião sobre a convocação do Ancelotti é a seguinte: isso para o Brasil é só praticamente um amistoso de luxo. Por que isso? Porque o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo. E o Carlo Ancelotti, como já está indo para o seu terceiro jogo como comandante da seleção brasileira, ele vai observar jogadores, como ele vem observando nos jogos do Campeonato Brasileiro. Então, essas novidades ele está dando uma olhada, dando uma observada. Por quê? Porque depois dos jogos contra Bolívia e Chile, vai ter amistosos mais curtos, vai ter poucas datas FIFA. Dentre elas, que foi confirmada hoje pela CBF, 2 amistosos para o mês de outubro, contra Japão e Coreia, lá na Ásia. Então, o Carlo Ancelotti está buscando realmente achar novos jogadores, porque vai começar a se afunilar. A gente está já há menos de um ano da Copa e está afunilando, né, o elenco que vai fazer parte da seleção brasileira para a Copa de 2026, que vai ser sediada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Pois bem, o que eu posso falar para vocês em relação à convocação, eu gostei da convocação, só que eu vou dar um adendo aqui. Eu não convocaria o Richarlison. O Richarlison começou bem a sua trajetória no Campeonato Inglês, inclusive fazendo 2 gols na estreia contra o Burnley. Mas ontem, com a atuação do Pedro jogando contra o Vitória, goleada por 8-0, ele não podia ter ficado de fora. Não podia ter ficado de fora. Tá jogando muita bola realmente. E também um outro cara que tem que ser observado com muito carinho pelo Ancelotti é o Samuel Lino.
que é a maior contratação da história do Flamengo e que está jogando um bolão. Ontem, 2 gols e 3 assistências na goleada por 8-0 diante do Vitória da Bahia. Certo? Eu entendo que alguns jogadores aqui não mereciam estar na convocação e outros jogadores mereciam. Só que eu acho que para o momento que a seleção brasileira tem, num elenco, numa safra um pouco pobre, eu acho que merecia ter. Era o que estava aqui no momento. Eu vou só abrir uma exceção também de um outro jogador que também está jogando muito no Campeonato Brasileiro, é o Luciano Juba, lateral do Bahia. Está jogando muita bola, está jogando muito bem. O Bahia que está fazendo um belo campeonato, está jogando muito bem, está nas primeiras posições, está no G4. E esse lateral está jogando muita bola também. Também merecia uma chance do Carlo Ancelotti. Mas é isso, eu acho que a convocação em si, para o momento do Brasil, que não precisa ter responsabilidade nenhuma, foi uma boa lista. Claro, eu estou dando uma exceção para esses 2 jogadores, em especial o Luciano Juba e o Pedro, pelo que vem jogando no Campeonato Brasileiro. Então, eles mereciam uma chance. Fechado, gente? Essa é a minha opinião da seleção brasileira, que foi convocada ontem pelo Carlo Ancelotti para os 2 amistosos que teremos. 2 amistosos não, os 2 jogos, né, finais das eliminatórias contra Chile e Bolívia, né? Chile em casa no Maracanã e a Bolívia fora lá na cidade de El Alto. E também visando os amistosos que teremos na data FIFA em outubro contra Japão e Coreia do Sul, em Tóquio e Seul, respectivamente. É isso, gente. Então, deixem o seu like, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e opinem se faltava algum jogador realmente para essa convocação da seleção brasileira desses 2 amistosos. Fechado? Então, vamos em frente, vamos por mais nesse meu projeto de ser jornalista esportivo. Everson Alves, narrador. O esporte em todas as formas.